Bom, pessoal, boa noite para vocês. Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam conseguindo realizar os cálculos. Eu sei que é um pouco complicado, mas nada que a prática não consiga resolver muitas coisas, porque assim, essa cadeira é muito de prática, sabe? A gente tem que praticar muito, por isso que eu vou passar um exercício para vocês hoje. Vou estar disponibilizando junto com a prova o exercício do que vocês precisam estudar para a nossa prova de sexta-feira, que vai ser a prova da segunda unidade, tá certo? Segunda-feira é feriado, na quarta-feira eu faço a correção em forma de vídeo, que vai ser a aula disponibilizada de acordo com os exercícios que a gente produzir hoje, que no caso eu vou disponibilizar hoje para vocês. Na quarta-feira vocês têm, até quarta-feira vocês tinham o prazo de me entregar, porque na quarta-feira à noite, às 20 horas, eu vou estar disponibilizando a aula, respondendo as questões. Então, me entregar depois, eu não vou saber se você realizou individual ou se você fez pela explicação e pela correção. Então, fica dessa forma. O prazo para entregar o exercício que será passado hoje será até quarta-feira, até às 20 horas, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para avisar para vocês. No mais é isso. Na sexta-feira a gente vai realizar a prova normalmente. Que eu já vou, que na quarta-feira ou na sexta eu passo as instruções da prova, mas que como vai existir uma grande quantidade de cálculos que vocês precisam realizar com mais precisão, eu vou disponibilizar que vocês tenham acesso à calculadora, tá? Porque aí fica mais fácil de produzir uns cálculos que é um pouco mais complicado, porque tem uma numeração maior. Então, é, o slide da segunda unidade está sendo todo disponibilizado aqui. Vimos as técnicas de valores para arredondar, que é muito útil, principalmente nos cálculos que vocês estão vendo agora. Como arredondar números, a gente viu também cálculos envolvendo diluições de soluções. Vimos os cálculos bioquímicos, tá? E agora a gente vai ver os cálculos hematológicos, que tem um pouquinho mais de cálculo. E aí, assim, hematologia é uma cadeira à parte, tudo bem? Então, eu não sei se as duas turmas já viram hematologia, não sei. Mas não se preocupem, porque quem não viu vai ver. E quem já viu vai entender muito bem o que eu já estou falando aqui. A gente não vai ter muito, eu não vou explicar coisa por coisa, porque o foco nosso aqui é a conta, é a matemática, tá? Eu vou falar por cima, claro, para vocês saberem o que é que vocês estão fazendo, mas de uma forma bem resumida, porque em hematologia aí, sem fazer medo, mas é porque na faculdade todo mundo tinha medo de hematologia, porque é uma matéria um pouco mais extensa, tem uma gama, quantidade de exercícios e de teorias que a gente precisa aprender, porque vocês sabem que hematologia, o hemograma basicamente tá ligado à hematologia. Então, em hematologia, a gente acaba destrinchando todo aquele hemograma. Porque eu tenho uma foto aqui do hemograma que eu coloquei para vocês, e é bem extenso, assim. Tem cursos e mais cursos para você aprender como interpretar um hemograma. Então, é uma cadeira complicada, mas eu adoro porque ela explica muita coisa, tá? Então, não se atentem a nomes e termos que vocês ainda não conhecem, porque vocês vão conhecer. Além de conhecer na hematologia, vocês também terão muitas práticas hematológicas para que vocês possam praticar não só os cálculos, mas também as práticas de uma forma geral, tudo bem? Então, nesse slide eu coloquei aqui para vocês sobre os cálculos hematológicos, que eles avaliam justamente as células sanguíneas do paciente, ou seja, da série branca e da série vermelha, contagem de plaquetas, reticulócitos e índices hematológicos. Dentre outros parâmetros que são avaliados no hemograma, daremos atenção hoje, que são aos cálculos que daremos e que realizaremos aos índices hematimétricos, que é uma contagem de números e de volumes em relação às células sanguíneas, tá? E aí tem o eritrograma. O que é eritrograma? O eritrograma é justamente uma parte do hemograma que vai avaliar quantitativamente e qualitativamente os eritrócitos.
Os eritrócitos é a mesma coisa de hemácias, tá? Vocês podem lidar com esses dois termos. E hemácias, caso vocês não saibam, a maior função dela é transporte de oxigênio para os tecidos do nosso corpo, para as células teciduais. Ela também resgata gás carbônico, ou seja, quando a célula já consumiu todo o oxigênio que ele é transformado em gás carbônico, a hemácia ela pega boa parte desse gás carbônico para que ele seja eliminado, tudo bem? E aí a gente consegue ver a contagem de número total dessas células, que é a medição de concentração da hemoglobina, o cálculo hematimétrico, o cálculo dos hematócritos e os índices hematimétricos, que são VCM, HCM, CHCM e tem também o RDW, mas o RDW ele costuma dar de forma... como é que eu posso dizer? O aparelho ele disponibiliza o RDW, tá? E aí o que é hematócrito de uma forma geral? O hematócrito ele vai avaliar a percentagem do volume ocupado pelos glóbulos vermelhos, que é a mesma coisa de eritrócito, que é a mesma coisa de hemácias. Então, são todos sinônimos, mas que eles foram denominados dessa forma. Então, tem mais de um nome para ser denominada hemácia. Tem mais de um nome que ela pode ser definida dessa forma, tá? Deixa eu vou colocar só no silencioso meu celular. Pronto. Desculpa. E aí, o que significa VCM? O VCM significa o volume corpuscular médio dessas células sanguíneas. O HCM, hemoglobina corpuscular média, e CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. E aí, vocês vão se perguntar, tem também o RDW, que ele vai ser um índice disponibilizado pelo contador automático, que vai ver a variação do volume e do tamanho desses eritrócitos, que aí a gente determina o grau de anisocitose, que vocês também vão estar a par desses termos na hematologia, mas a anisocitose é justamente para a gente ver se as hemácias estão tendo o mesmo tamanho ou estão de tamanhos diferenciados, que isso também vai estar colaborando para o diagnóstico do paciente. E aí vocês se perguntam, tá, mas assim, esses índices hematimétricos, como é que funciona assim na prática, né? Para que eles servem? Ele funciona para a gente justamente definir, no final das contas, se o paciente tem algum tipo de anemia. Não sei se vocês sabem, mas existe um mundo de tipos de anemia. Anemia ferropriva, anemia megaloblástica, anemia, estou falando, desculpa, é anemia falciforme. Então, a gente consegue avaliar com esses índices hematimétricos. E, teoricamente, não vai ser uma cobrança minha agora, porque esse não é o momento, mas que vocês precisam estar sabendo, vocês estão fazendo esse cálculo para quê, né? Tem que ter pelo menos um termo sucinto para que vocês estejam por dentro do assunto e saber o que está calculando, né? Então, a hematimetria que a gente fala são números de hemácias. Então, existem cálculos, porque pode acontecer desses equipamentos automatizados ter uma queda de energia, ou o laboratório ser muito pequeno, ser de pequeno porte, e a demanda é pouca nesse laboratório, e acaba não compensando para o dono do laboratório estar comprando uma máquina automatizada, tá? Então, acontece de você ter, sim, essa necessidade. Só que, como o hemograma é algo muito, muito comum de ter no laboratório, é raro que o laboratório não tenha, tá? É muito raro, porque você tem um laboratório na intenção de ter uma demanda sempre mais, né? Mas você, assim, só em questão de curiosidade, a pessoa que vai ter um laboratório, caso um dia vocês queiram fazer uma faculdade em cima disso e queira ser um profissional, e além de ter um curso técnico, ter um curso superior, fazendo biomedicina ou fazendo farmácia, enfim, qualquer área desse meio que envolva o laboratório, o dono do laboratório também pode alugar a máquina, tá? Não necessariamente você pode investir 20 mil numa máquina e ter medo de não ter esse retorno, porque se der errado, né? Eu tenho amigas que montaram um laboratório, algumas deu certo, algumas deu errado, mas ali existe todo um investimento, né? A gente precisa ter um capital para investir. Mas enfim, você pode alugar e mensalmente você paga o aluguel daquela máquina.
que eu acho bacana, porque se não der certo, você devolve a máquina e não precisa pagar tão caro por ela. Então, de certa forma, sendo bem sincera, é muito raro o laboratório não ter equipamento automatizado. Mas é comum de laboratório ter uma queda de energia, ter um problema técnico, ter um problema na máquina, e você simplesmente não pode deixar de fazer os exames hematológicos, né? Obviamente, porque você tem prazo para estar entregando os resultados. Então, o que acontece nessa situação? Quando esse tipo de coisa acontece, aí a gente faz o quê? Recorre ao manual. E como é que a gente faz esse manual? Fazendo esses cálculos hematológicos, tá? Então, a gente tem como ver, sem a máquina, resultados e disponibilizar os resultados dessa forma manual por questão de urgência mesmo. Então, na hematometria, a gente descobre o número de hemácias, os hematócritos a gente consegue ver em relação ao volume sanguíneo, VCM, HCM e CHCM. Na faculdade, quando a gente aprendeu hematologia, que vai ser a cadeira que vocês vão aprender, e aí quando vocês aprenderem, vão ter que fazer esses cálculos de novo. Então, é melhor porque vocês praticam e já se familiarizam com esse tipo de cálculo, fora outros que possam existir, mas inicialmente a hematologia está englobada nesses cálculos que vocês podem realizar. Talvez eu esteja falando diferente, mas enfim, eu estou com a moldagem nos dentes, mas eu acho que vocês estão me compreendendo normal e não dá para ver porque é transparente. Mas talvez eu fale meio com a língua travada, mas nada demais. Esse daqui eu coloquei só para vocês estarem por dentro e que vocês se eu sempre digo para vocês que a gente quando tem várias formas de estar no meio, a gente aprende com mais facilidade, porque, por exemplo, quem não teve uma hematologia ainda, quando for ter hematologia, já vai ter uma lembrança e isso já facilita o aprendizado daquela cadeira. É sério, funciona mesmo. Por isso que sempre eu fico colocando outras questões na aula aqui, porque eu sei que quando vocês tiverem mais na frente essa aula, vai facilitar o aprendizado. Essa daqui é uma imagem de hemácias, aqui, ó, que a gente consegue ver no microscópio, tá? E essa daqui é a imagem que a gente geralmente encontra em livros, de forma didática, porque fica mais fácil de compreender certas estruturas da hemácia. Mas aí eu coloquei que elas não têm núcleo, ó, elas não têm núcleo aqui, não tem núcleo. Não tem, tem a forma de disco achatado, contém hemoglobina em sua composição, fora outros tipos de substâncias que nelas estão presentes. São as células mais abundantes do sangue. A função dela, como eu falei para vocês, transporte de oxigênio para as células e algum dióxido de carbono de célula para os pulmões para que ele possa ser eliminado, tá? E agora esse daqui é um exemplo de um hemograma. E o que é que qual os cálculos que vocês irão estar pondo em prática hoje? Vocês vão estar pondo em prática para descobrir o valor das hemácias, que é em milhões, né? Milímetros cúbicos. Hemoglobina, na questão, eu já vou estar disponibilizando. O hematócrito, também vocês vão saber como é que funciona o cálculo. O VCM, vocês também vão saber como precisa funcionar o cálculo. O HCM também e o CHCM também. O RDW não, porque a gente é automatizado e não é uma necessidade no momento. Então, são esses cálculos, ó. Tá? Então, são muitos. Teoricamente, vocês teriam que estar de todos eles quando fosse fazer a prova em sala de aula. Que é o que eu peço que aconteça também em casa. Então, vocês podem perceber que é bem puxado, porque tem muitos cálculos. Vocês vão ter os cálculos de diluição, vão ter os cálculos de bioquímica e vão ter os cálculos de hemácias, de hematologia, que envolvem hemácias, né? Não deixa de envolver hemácias. Mas aí, vocês percebem que é um pouco mais puxado do que a primeira unidade. Mas eu quero que vocês saibam que é algo muito normal de acontecer, tá? Geralmente a segunda unidade é um pouco mais complicada, por isso a gente tenta dar o máximo na primeira unidade para que recupere, para que não precise recuperar a nota, e sim ter já a nota certinha e só precisar tirar a média, tá?
Mas acontece, falando sobre a prova também, tiveram algumas pessoas que ficaram com a nota abaixo, mesmo eu considerando algumas questões que eu não deveria ter considerado, porque eu falei que não ia considerar, mas se eu não tivesse considerado, ia ficar muito mais gente abaixo da média, porque existem os termos que vocês precisam estar colocando ao lado do resultado. Não sei se foi falta de atenção, ou foi porque esqueceu, ou foi porque achou que não era necessário, mas é necessário, tá? Da mesma forma que eu cobrei na primeira unidade, eu vou cobrar dessa. Mas, mais uma vez, eu vou considerar a metade da questão, se só tiver colocado o resultado e não tiver colocado a referência, tá? Estou sendo boazinha. Então, vamos às fórmulas. Para cada um existe uma fórmula diferente. Então, era bem complicado. Eu lembro que na época que eu tive esses cálculos hematológicos, a gente sofreu um bocado porque confunde, né? Por exemplo, o CHCM com HCM é muito parecido. Só vai mudar o quê? Uma letra do começo e a do só do começo e a de baixo que é CHCM, que mistura as duas. Então é complicado de você tentar decorar ou você tentar praticar, enfim. Por isso que eu vou estar disponibilizando para vocês a calculadora para vocês já fazerem esses cálculos direto, tá? Na calculadora. Mas que precisa armar, obviamente, a fórmula, colocar a fórmula assim, e aí a partir disso você faz em etapas até dar o resultado final, tá? Como vocês sabem aqui que o resultado está em milhões de hemácias, então o resultado tem que ser seguido de milhões, porque a gente está se tratando de hemácias. Então vocês têm que saber as unidades de medida dela. Então é considerado milhões. E aí como é que a gente faz? Para descobrir o número de hemácias, eu preciso ter o número de hematócrito. Então, para eu fazer isso, eu já teria que ter feito no laboratório a análise do hematócrito, que ele dá como se fosse como é que se diz? Como se fosse um canudozinho que a gente coloca e vê subindo para depois descer essa quantidade de amostra e aí a gente consegue medir ele em porcentagem, tá? Porque já tem a gente tem uma tabelinha no laboratório e ela já disponibiliza. Então o que a gente faria primeiro, no caso de não estar com a máquina, a gente faria o hematócrito para a gente depois descobrir o valor das hemácias, tá? Só para vocês saberem, primeiro um e primeiro outro. Porque se eu perguntar tem como fazer o número, tem como descobrir o número de hemácias sem um hematócrito de forma manual? Não, porque a gente tem que fazer o número de hematócrito porque a fórmula exige o número de hematócrito. Então a gente faz o número de hematócrito mais 4 vezes 100 mil, tá? Então quando a gente coloca o valor de hematócrito, que nesse caso aqui é 40%, outra coisa também, ó, existem os valores de referência, tá? A gente coloca os valores de referência. O valor do hematócrito é 48,4. Então, tudo isso tem que ser prestado atenção, porque eu também posso chegar... Não, talvez eu não pergunte, porque fica muito pesado de vocês... Vocês não precisam saber o valor de referência, só se eu pedir na questão. Por exemplo, eu vou dizer... o valor de referência do hematócrito é 48,4%. Descubra se o valor do hematócrito desse paciente está na sua normalidade ou não. Aí você coloca se está ou não, tá? Porque você vai ver se estiver acima disso, ele foge da normalidade, tá? Muito abaixo também, mas eu vou considerar se estiver acima do resultado, tá? Então a gente faz dessa fórmula o cálculo. 40% mais 4, nessa segunda fase aqui, ó, vezes 100 mil. Aí o número de hemácias vai ser 44, porque a gente só vai somar mesmo. Tira os parênteses, tira o símbolo de porcentagem, vai ficar 44 vezes 100 mil. Aí você pode fazer na calculadora esse aqui, 44 vezes 100 mil, que vai dar 4,4 milhões, tá? Como vai descobrir o número de hematócrito? Já para eu saber o número de hematócrito, eu tenho que ter o número de hemoglobina, que também a gente consegue de forma simples, sem precisar estar na máquina automatizada de hematologia. Então, para saber o valor de hemácias, eu preciso do número de hematócrito. Para eu saber o número de hematócrito, eu preciso saber o valor de hemoglobina. Então, nesse caso, o valor de hemoglobina
Outra coisa também que vocês têm que estar sempre por dentro é das abreviações, tá? Porque pode acontecer, além de estar em inglês, de estar abreviado. HT a gente chama de hematócrito, HB a gente chama de hemoglobina, tá? Então, a hemoglobina, nesse caso, é 14,8. 3 vezes 14,8 é 44,4. Aí você coloca o porcento, porque você vai ver aqui que o hematócrito é dado em porcentagem. Então, é tudo isso que é importante. Vocês concordam comigo que se vocês colocarem 44,4, eu não vou saber se você sabe que o hematócrito é em porcentagem. Então, isso é muito importante. Tanto é que eu estou fazendo isso de considerar a metade, mas se eu perceber que todo mundo está fazendo assim, só porque pelo menos vai ter a metade do valor e não foi porque esqueceu, eu posso reconsiderar, tá? E posso anular mesmo a questão, deixar incorreta. Mas eu espero que não seja esse o caso, porque eu sou uma professora boazinha e não quero jamais baixar a nota de ninguém que não seja por falta de atenção. Não que foi eu que causei, tá? Foi simplesmente falta de atenção. E vamos para o VCM. O VCM, para a gente fazer, a gente precisa saber o número de hematócrito e a gente precisa saber o resultado das hemácias, que é a hematimetria. Então, o VCM, eu faço o número de hematócritos, que também vai ser dado na questão. Tudo que for dado na questão é o que provavelmente vai ser utilizado para saber o resultado, tá? Mas eu posso dar todos os valores, por exemplo, em uma questão eu coloco valor de... Não vou colocar, porque senão eu vou dar o resultado. Se eu já colocar o valor de hematócrito, o valor de hemácias, o valor de não sei, tananã, tananã, quando vocês forem fazer algum, já vai estar com uma parte já feita. Então, é melhor fazer separado, porque dá para treinar melhor. O número de hematócritos nessa questão foi dado 35%. E o número de hemácias foi dado 3,8 milhões. Então, isso a questão já deu. Você só vai fazer a armação. E vocês têm que saber que coloca o hematócrito vezes 10 dividido por 3,8. Que eu costumo fazer já direto, sabe, na calculadora. Eu coloco 35 vezes 10 dividido por 3,8. Aí já vai dar esse resultado, de 92. Tudo bem? Tudo bem? Espero que vocês respondam tudo bem. Muita coisa, muita informação, mas nada que com a prática vocês não aprendam melhor, tá? E assim, essas últimas aulas, a de bioquímica e a de hematologia, são assuntos serão bem rotineiros na prática mesmo, principalmente se for um laboratório de pequeno porte, acaba lidando com mais frequência realizar esses cálculos. Veja, no VCM a gente utiliza o número de hematócrito. No HCM a gente muda e transforma, ao invés de ser hematócrito, a gente coloca o valor de hemoglobina. Tá vendo que confunde? Por isso que na questão todo mundo, entre aspas, se ferrava na faculdade, porque você fazia, meu Deus, VCM é hematócrito ou é hemoglobina? Porque também é vezes 10, tá? O único que vai ser vezes 100 vai ser o CHCM, que a gente vai ver por último. Mas VCM e HCM, o VCM é hematócrito vezes 100 e as hemácias, e o HCM é hemoglobina vezes 10, eu falei vezes 10, né, aqui, vezes 10 dividido por 3,8, que é o número da hematimetria, tá? Como é que a gente faz esse? Mesma coisa. Transforma essa fórmula para os valores que foram dados pela questão e dá o resultado final. Como vocês podem perceber, ó, tá vendo aqui? O VCM, HCM e CHCM, eles também têm unidades de medida, tá? Então, é preciso colocar aqui do ladinho. Mas assim, eu não quero que vocês decorem, não. Então, eu posso deixar. Vamos fazer esse trato agora. Do que eu quero. Eu quero que no cálculo de hemácias tenha dizendo que é em milhões no final. Então, eu faço o cálculo e eu preciso determinar em milhões. Em hematócrito, eu quero que vocês coloquem no final que é em porcentagem.
E esses 3 índices hematimétricos vocês deixam apenas com o resultado, tá? Se quiser colocar, porque lembrou as unidades de medidas, como gramas por decilitro, coloca também, tá? Não fica melhor ainda. Então, vai funcionar da mesma forma. Eu costumo fazer o cálculo já de uma vez e já vai dar esse resultado 28,9, que eu já acabei fazendo para poupar tempo, já que eu vou estar disponibilizando para vocês o exercício. E o CHCM, por fim, vai ser a hemoglobina dividido por hematócrito vezes 100. V, a agonia. Agora eu vou utilizar tanto o que eu usei no VCM quanto no HCM. Eu utilizo os dois no CHCM e divido e multiplico por 100, que antes era por 10, né? Era vezes 10. Agora é vezes 100, tá? Então, a gente também coloca o 11 dividido por 35 vezes 100. Que eu faço também tudo de uma vez e, novamente, na questão foi disponibilizado o número de hemoglobina e foi disponibilizado o número de hematócrito, que não precisa estar aqui na conta em porcentagem, tá? E aí vai dar esse resultado de 31,4. É isso. Não se assustem, não se apavorem, é muitas fórmulas, são muitos cálculos, porque vocês ainda têm o de bioquímica, né? Como eu falei, de diluição e agora de hematologia. Mas à medida que for praticando, eu vou disponibilizar o exercício hoje dos 3 assuntos para que vocês possam praticar, tá? E aí, na quarta-feira, vocês me entregam daquela mesma forma, envia no pessoal, no privado, de forma legível para que eu veja, porque às vezes vocês fazem de lápis e reflete a luz de onde vocês estão tirando as fotos, e mesmo nas questões eu não consigo ver. E aí vocês me enviam no privado as questões, que aí eu vou disponibilizar em PDF, e aí vocês vão colocar só as respostas. Se quiser colocar a pergunta também, tanto faz, ou imprimir, fazer numa folha de ofício. Enfim, vocês sabem que comigo eu preciso dar a resposta, independente de como você vai fazer, tá? E envia para o meu privado, tá certo? Desde já para vocês uma boa noite, que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, que dê para descansar e que dê para estudar na medida do possível, meia horinha por dia, 30 minutos, é muito pouquinho e é o suficiente, de certa forma, se você tem uma vida corrida, né? Eu sei que muita gente trabalha para tentar aprender melhor e se dedicar ao curso, tá? Um beijo para vocês e até mais.